O Lamento do Lobisomem. Este relato foi vivenciado pela minha mãe. Ela era adolescente na época e era noite de lua cheia. Era aproximadamente 11 horas da noite e ela saiu no portão da sua casa. A estrada era de terra e tinha muito mato e árvores. Quando ela saiu, ela olhou para a rua de cima e na esquina de cima havia um homem gemendo e se esperneando. Ela logo pensou que era um bêbado, pois havia um bar pelas proximidades. Ela ficou ali, observando aquele homem, e após algum tempo começou a crescer pelos excessivos no homem, e cresceu um rabo que desceu das costas para baixo e ali ficou. Os seus braços e pernas ficaram anormais, e pelos brancos cobriam o homem por completo. A minha mãe ficou horrorizada com a cena. A criatura correu para trás de um cemitério que ficava a uns 2 quarteirões dali. O local havia muitas árvores e mato, e dali só se ouvia os uivos. E muito curiosa e sem entender o que era aquilo, a minha mãe perseguiu a criatura. Ela foi até o cemitério, escondendo atrás das árvores, para tirar a prova se aquilo realmente era de outro mundo. E acreditem, ela se arrepende até hoje de fazer isso. Pois quando ela chegou no cemitério, ela subiu em uma árvore que ficava encostada no muro, e assim ela pôde ver lá dentro. E para seu espanto, aquela criatura estava debruçada em um túmulo, e aquilo estava uivando muito alto. Quando ela prestou mais atenção nos uivos, ela logo pôde perceber que não eram uivos normais, como os de cachorro, mas os uivos eram semelhantes a uivos de lobos quando estão tristes. Sim, os uivos eram de dor e lamentação, como se aquela coisa sofresse muito. A minha mãe, vendo aquilo, logo imaginou ser um homem amaldiçoado, tipo a fera do filme A Bela e a Fera, da Disney, pois ela não acreditava em lobisomens, mas sempre foi apaixonada pelos contos da Disney. Então ali mesmo de onde ela estava, e com muito medo, ela se arriscou e disse: Oi, não fique assim triste. Eu posso ser sua amiga. Nessa hora, a criatura olhou para ela e foi caminhando em sua direção. A minha mãe, muito inocente, ficou ali esperando a criatura se aproximar para poder dialogar com a mesma. Mas quando aquilo estava a uns 5 metros de distância, ela pôde ver que estava longe de ser a fera dos contos da Disney. Ela conta que aquilo era puro o mal. Tinha os olhos vermelhos, como brasa, e uma expressão demoníaca. Ela se assustou e de cima do muro ela pulou na árvore para descer. Mas quando a coisa viu que ela estava tentando fugir, aquilo veio com tudo em sua direção. A minha mãe pulou da árvore no chão, e no mesmo instante a criatura tentou pular o muro. Ela ainda viu a criatura quase que conseguindo subir no muro, mas escorregou e caiu de volta do lado do cemitério. Ela ficou ali no chão, estática, e nessa hora passava 2 peões a cavalo. E quando viram a minha mãe ali no chão, aquela hora da noite, gritando, eles perguntaram o que aconteceu. E a minha mãe só gritava: "Monstro! Monstro!" Os peões começaram a rir, achando que talvez ela tivesse achado que viu um fantasma. Eles a pediram para subir no cavalo, que eles a levariam para casa. Mas antes mesmo disso acontecer, a fera que estava do outro lado do muro, na parte de dentro do cemitério, deu um soco muito forte no muro, fazendo boa parte ceder, e o braço da criatura atravessou o muro. Em seguida, aquilo deu um urro tão alto que fez os cavalos relincharem e se inclinarem para trás, quase derrubando os peões. Então os 2 homens saíram dali disparado e deixaram a minha mãe para trás. A criatura conseguiu agarrar a saia da minha mãe, mas ela foi rápida o bastante para tirar a saia e sair correndo dali, só de calcinha pelas ruas escuras e desertas. O que a minha mãe viveu naquela noite foi algo digno de um filme de terror, pois ela conta que corria olhando para trás, e num descuido ela tropeçou e caiu torcendo o pé. Ao longe, ela viu a criatura se aproximando,
Ela se levantou com dificuldade e continuou mancando em direção à sua casa. Para sua sorte, quando ela chegou na esquina de casa, havia uns 4 cachorros de rua que ficavam ali. E quando os cachorros escutaram a criatura urrando, os cães correram em direção à mesma. E foi aí que a minha mãe sentiu que aquela coisa não mais a alcançaria, pois para alcançar, teria que se livrar dos 4 cães. Ela chegou em casa e logo gritou pelo meu avô, que logo foi abrir o portão. Ele logo a perguntou por que ela estava só de calcinha. E ela, chorando e apavorada, disse que havia sido o lobisomem. O meu avô logo disse: "Ah, o lobisomem, né, sua sirigaita?" E bateu nela de cinto. E depois disso, ela ficou de castigo até os seus 23 anos. Na época do ocorrido, ela tinha apenas 16. Hoje a minha mãe está com 42 anos e nunca se esqueceu do ocorrido. Na companhia do lobisomem. Conto extraído da página do Facebook Contos de Lobisomem. A lua brilhava no seu auge. Sua forma, enfim, se completou naquela noite. Thomas não precisava nem mesmo de uma lanterna, pois a luz que a lua emitia iluminava tudo ao seu redor, exceto nas sombras que se formavam sobre as grandes árvores que existiam de ambos os lados daquela estreita estrada de terra. A cada passo dado era um novo tremor nas pernas de Thomas. Ele sabia que cada sombra imposta por aquelas grandes árvores poderia estar escondendo a sua morte. Mas Thomas estava disposto a matar ou morrer naquela noite. Não havia outra escolha. Essa noite era matar ou morrer. Nem o vento se atrevia a interferir naquele duelo. Homem contra besta. Nunca havia passado pela cabeça de Thomas que um dia ele estaria caçando, ou quem sabe, sendo caçado por um lobisomem. A fera já havia lhe tirado a coisa mais importante de sua vida, a sua amada esposa Helena, e também várias outras vidas inocentes naquele pequeno vilarejo, onde ele tentava refazer a sua vida com a sua esposa. O lobisomem havia rasgado o abdômen de Helena, de um lado para o outro com as suas garras, e ainda havia cravado as suas presas no seu ombro do lado direito. Thomas vira a sua esposa ser morta pela fera, e nada pôde fazer naquela hora. Se não fosse a chegada de Lucas descarregando a sua arma na criatura, provavelmente Thomas também estaria morto naquele momento. A cada passo dado, a lembrança de Helena vinha em forma de lágrimas que escorria pelo seu rosto. O medo que tomava conta do seu coração era grande, mas o desejo de vingança era ainda maior. Thomas sabia que mataria ou morreria naquela noite. Era tudo ou nada. Desta vez, a fera não estava uivando, sinal que já estava por perto, espreitando, aguardando o momento certo para atacar. E Thomas sabia disso. A sua arma, carregada com balas de prata, feita especialmente para a fera, já estava preparada. Então, finalmente um sinal. O som do grunhido da fera surgiu por detrás de Thomas. Ele quase podia sentir o bafo quente do lobisomem em sua nuca. Então ele se virou rapidamente, pronto para disparar sua arma. Mas nada vira. A fera estava brincando com ele, debochando de toda a sua dor. Thomas caiu de joelhos em prantos, gritando para a fera aparecer. E foi atendido. Na sua frente, a poucos metros, ele viu um par de olhos amarelos que brilhavam sobre a sombra de uma grande árvore. Olhos que se aproximavam lentamente. Thomas esperou até que pudesse ver a silhueta da enorme fera. Assim, ele teria a certeza que era o lobisomem. Ele descarregou a sua arma antes mesmo que a fera o pudesse atacar. O lobisomem soltou um som de dor e caiu sobre a mesma sombra onde estava escondido. Thomas podia perceber que a fera estava mudando e voltando para sua forma humana, sinal que dessa vez estava morrendo. Thomas foi se aproximando devagar,
e aos poucos foi vendo a figura que ainda viva se formava. E aos poucos foi vendo a figura humana que se formava às feições de uma mulher. Cabelos longos e loiros. Os olhos eram conhecidos. Tudo naquela figura lembrava Helena. Será que a fera que ali agonizava era a sua amada Helena? Alguns dias atrás, Thomas chegava com a sua esposa para tentar uma vida melhor no pequeno vilarejo no interior. Não faltava trabalho para homens com vontade de trabalhar, como Thomas. Ele era o tipo de homem que encarava qualquer serviço, sem reclamar. Na cidade, o desemprego havia chegado com força. Máquinas substituíram o trabalho de muitos homens, deixando muitos pais de família sem emprego. E Thomas foi um dos que foi substituído pelas máquinas. E como a situação foi só piorando, ele decidiu ir com sua esposa para o interior, onde o trabalho de roça era farto. Então eles mudaram-se para um pequeno vilarejo no interior, e não demorou muito para que Thomas conseguisse trabalho. Ele trabalhava de sol a sol, colhendo frutas o dia todo na roça. Aquilo não era fácil, mas era o melhor que podia encontrar naquele momento. A casa onde moravam era bem simples, e o aluguel bem barato. Um quarto, uma cozinha e um banheiro. Mas o jovem casal não precisava mais do que isso para ser felizes. O importante era que estavam juntos. Helena também iria procurar trabalho como doméstica para ajudar Thomas nas despesas da casa. E assim também poderia juntar algum dinheiro. O primeiro dia de trabalho na roça foi duro. Thomas não era acostumado a esse tipo de trabalho, mas aguentou bem. É claro que preferia estar trabalhando em alguma indústria na cidade grande, como sempre trabalhou, mas não podia reclamar. Era o que tinha por enquanto. À noite, ele tomou um banho merecido, e seguido de um jantar com a sua esposa, fizeram que Thomas sentisse que tudo aquilo valeria a pena. Eles seriam felizes ali. E quem sabe, poderiam juntar dinheiro suficiente para voltar para a cidade grande e abrir o seu próprio negócio. Sim, isso era possível. No vilarejo, as pessoas eram simples, e até mesmo quem era patrão por lá também era simples. Eram pessoas boas, mas muito supersticiosas. Não andava pelas ruas durante a noite, principalmente porque aquela época era quaresma. Eles tinham medo da noite e o que a noite trazia junto com ela. Thomas conheceu Lucas na roça. Era um rapaz novo que sonhava em ir para a cidade grande trabalhar nas grandes indústrias. Desde que era menino, sempre trabalhou na roça. Isso fez com que Thomas sentisse certa pena do rapaz. Então ele decidiu não falar sobre a grande onda de desemprego que atingia a cidade grande. Lucas também comentou sobre estar cansado de viver num vilarejo amaldiçoado. O que você quer dizer com vilarejo amaldiçoado? Perguntou Thomas. Uai, tu é doido? Não sabe que tem um lobisomem aqui que vive atormentando o pessoal? Ele só aparece quando estamos na quaresma. Agora é tempo de quaresma, então tome cuidado, você e a sua esposa. Não saiam de casa durante a noite, que é perigoso. O lobisomem, ele vive rondando e procurando de gente para matar durante as noites de quaresma. Thomas riu, dando um tapinha nas costas de Lucas. Então tá, amigo. Se você tá falando, eu vou fingir que acredito. Disse Thomas, indo pegar suas coisas para ir embora. No entanto, aquela noite provaria que Lucas estava certo. Thomas dormia com a sua esposa quando acordou com um barulho vindo da porta. Ele pensou que poderia estar sonhando e tentou dormir de novo, mas o som se repetiu. Era o mesmo som que qualquer cachorro faria ao farejar. Deve ser algum cachorro procurando por comida, Thomas pensou, mas de repente o som de garras arranhando a porta se seguiu, fazendo que Helena também acordasse. Já assustada com esses barulhos estranhos, Helena disse com voz baixa. Uai, amor, que isso? Lá fora? Ah, Helena, deve ser algum cachorro tentando entrar. Não se preocupe, volte a dormir que eu vou lá fora dar uma olhada.
Thomas se levantou e foi em direção da porta. Iria abrir a porta, mas ao chegar perto, desistiu e resolveu olhar pela janela, para ver se veria alguma coisa. A janela dava para a rua, assim como a porta. Então não seria difícil ver o que estava ali na entrada da sua casa. Ao olhar pela janela, o que Thomas viu fez com que se lembrasse do que Lucas havia falado naquele dia. O que vira do lado de fora da porta era algo cheio de pelos negros. Tinha a aparência de um lobo, mas com os braços que lembrava o de um homem normal. Mas aquilo tinha pelos e garras. Estava de pé, arranhando a porta, como se quisesse que alguém saísse. Essa imagem fez com que Thomas sentisse um arrepio que subiu dos seus pés até a sua cabeça, dando-lhe a impressão de que os seus cabelos chegavam a arrepiar. Helena ainda estava deitada na cama e perguntou em voz alta o que estava acontecendo. Amor, o que aconteceu? Viu o cão aí? Vem logo pra cama. Thomas percebeu que a fera ouviu a voz de Helena e ia dando a volta por trás da casa, em direção à janela do quarto. Ele correu para o quarto e deitou-se na cama com a sua esposa e fez sinal para que ela fizesse silêncio. Do lado de fora da janela, o som de algo farejando era claro. A fera havia sentido o cheiro de carne nova na cidade. Carne despreparada que não saberia como se proteger. Então veio a primeira pancada na janela. Helena gritou, fazendo com que a fera desferisse a segunda e a terceira pancada. O lobisomem batia cada vez mais forte na janela, e Thomas não sabia o que fazer, enquanto Helena gritava cada vez mais alto. A janela não aguentou muito tempo, vindo a ceder diante da força violenta do lobisomem. E ao ver o lobisomem, Thomas ainda conseguiu se levantar da cama e pegar uma cadeira para atacar a fera. Mas Helena ficou paralisada, apenas gritando histericamente, chamando a atenção da enorme criatura, que num salto estava sobre a cama e sobre Helena. O lobisomem atacou Helena com as suas enormes garras e em seguida lhe abocanhou no ombro. Thomas não sabia o que fazer. Ele sentiu que também morreria naquela noite. E foi quando Lucas apareceu na janela arrombada e disparou 2 vezes contra a fera, acertando as suas enormes costas, fazendo com que a criatura arrombasse a porta da frente da casa, sumindo o mato adentro. Thomas, vendo a sua esposa morrer em sua frente, entrou em estado de choque. Lucas ainda tentou socorrer Helena, mas não se podia fazer mais nada. Thomas foi se recompondo aos poucos, indo em direção ao corpo da sua esposa, nessa altura já morta. Sentou-se na beira da cama e abraçou o corpo morto de Helena. Ele chorava muito e se culpava pela morte da sua esposa. E olhando para Lucas, ele jurou vingança contra a fera que havia lhe tirado a sua amada. Lucas entregou o revólver para Thomas, e ele aceitou, sem dizer nenhuma palavra. Seus olhos estavam vermelhos, mas não dava para dizer se essa vermelhidão era por causa das lágrimas ou pela fúria que tomava conta do seu coração. Thomas se levantou da cama, com a arma na mão, indo em direção à porta. Sim, ele iria atrás da besta. Uai, homem, está louco? Nada pode fazer hoje não. Ainda mais sem balas de prata. Sossega o facho, que amanhã eu vou com você na fazenda do patrão. Eu sei que ele tem algumas balas de pratas guardadas. Então, pediremos a ele se for o caso. Está bem então. Amanhã esse desgraçado desse lobisomem morre, dizia Thomas enquanto olhava para o corpo da sua esposa. No dia seguinte, foram até a fazenda do seu Mário, dono da maioria das terras daquela região. Foi ele que havia contratado Thomas. A maioria dos colhedores de frutas trabalhavam para ele. O seu Mário tinha uma arma guardada com balas de prata, porque ele já tinha recebido várias visitas do lobisomem, mas ainda não tinha tido a chance de confrontar a fera. Ao ouvir o que tinha ocorrido na última noite com Thomas, o seu Mário não pensou 2 vezes e foi buscar a sua arma com as balas de prata.
Osso, pega a minha arma. Se for pra matar esse lobisomem, eu dou o meu apoio. Mas não irei me arriscar na mata à noite com você, não. Espero que tenha a sua vingança. Disse seu Mário, entregando a arma e as balas de prata nas mãos de Thomas. Naquele mesmo dia, Thomas enterrou a sua esposa. Ela foi sepultada no pequeno cemitério que existia no vilarejo, num caixão bem simples, o que havia sido doado pelo seu Mário. O restante do dia foi de espera. Espera pela noite e espera pela fera. Enfim, a noite havia chegado. A lua estava cheia. Era possível ouvir o uivo do lobisomem mata adentro. Lucas queria ir junto com Thomas, mas Thomas não permitiu. Ele disse que essa era a sua vingança e não queria pôr em risco a vida de mais ninguém. Então, Thomas seguiu em direção à mata. Os uivos pareciam propositais, na intenção de levar Thomas cada vez mais fundo na mata. Ele avançava cada vez mais, e cada vez mais o terrível som da fera uivando se aproximava. Meia hora adentrando na mata, e nada da fera. Ele estava com medo, mas seguia em frente. A lua iluminava quase tudo ao seu redor, ajudando ele a encontrar uma pequena estrada. E por ela, ele seguiu. Seria mais fácil enfrentar a fera fora da mata, ele pensou. E mesmo que ainda tivesse muitas moitas e árvores aos lados da pequena estrada, ainda assim seria mais fácil. Thomas notou que o som noturno havia cessado. Onde estavam os animais noturnos que até há pouco antes impediam que o silêncio dominasse? Agora estava tudo quieto. Não havia nem mesmo vento para balançar as folhas daquelas árvores que ali existiam. Um grunhido pôde ser ouvido por detrás de Thomas. Ele suou frio nessa hora. As suas pernas não queriam virar, mas ele tomou coragem e virou apontando a sua arma. E nada viu. Já com o medo dominando seu coração, o desespero e raiva gritaram mais forte, fazendo com que Thomas caísse de joelho e gritasse: Apareça, fera maldita! Venha me pegar! O lobisomem então resolveu aparecer. Estava a poucos metros, apenas observando os movimentos de Thomas. A fera se mostrou para Thomas, o que não hesitou e descarregou a sua arma no peito da criatura, fazendo com que o lobisomem caísse sobre a árvore, onde antes se escondia. A criatura começou a mudar novamente de forma. Agora voltava na sua forma humana. Era Helena. E Thomas, vendo a sua esposa ali na sua frente, ele largou a arma e correu para abraçar sua esposa. Mas o quê? Como pode ser você o lobisomem? Eu vi você morrer. Eu te enterrei. Como pode? Dizia Thomas com os olhos repletos de lágrimas. Meu amor, eu não sei se morri ou continuei viva. Eu só me lembro de acordar num caixão com meu corpo queimando. Eu gritei, mas não podia ser ouvida. O meu corpo começou a mudar. Então eu pude sair do caixão e escavar a terra até sair. Mas depois disso, eu não me lembro mais o que aconteceu. Helena agonizava novamente, e dessa vez ela morreria mesmo. Mesmo em desespero, Thomas sabia que ainda tinha uma fera à solta, e que podia sim estar os vigiando naquele mesmo momento. Thomas levantou-se e recuperou a arma no chão. Checou se ainda havia balas, e por sua sorte ainda restava uma. No último gesto, a sua esposa apontou na direção de uma velha cabana escondida no meio do mato e disse: O lobisomem vive nessa cabana. Sinto o cheiro dele vindo de lá. Foram as últimas palavras de Helena, caindo morta nos braços de Thomas. Enquanto as lágrimas corriam pelo rosto de Thomas, ouvia-se o uivo da fera bem distante, na direção do vilarejo. A fera estava procurando alguma vítima
Então Thomas colocou a sua arma na cintura e pegou Helena nos braços e foi em direção à velha cabana. No vilarejo, Lucas ouvia o uivo do lobisomem pelas ruas e pensou que Thomas já estaria morto. Então ele decidiu matar a fera sozinho. Pegou a sua arma e carregou com as balas que tinha. Apenas lamentava que não fossem de prata. Lucas respirou fundo e saiu de casa. Nas ruas, a única iluminação que ele teria era a luz da lua. Lucas andava cautelosamente, atento a cada passo que dava. O lobisomem estava sobre o telhado de uma casa, observando Lucas, esperando o momento certo para o seu ataque. Então, quando Lucas menos esperava, o lobisomem saltou por cima dele, abocanhando a sua face. A dor que Lucas sentiu foi intensa. Ainda conseguiu colocar sua arma no abdômen da fera e descarregou a arma a queima-roupa. As balas eram comuns, então não seriam capazes de matar a criatura, mas ainda foram suficientes para lhe causar dor e fazer com que fugisse mato adentro. Lucas estava com o rosto desfigurado, sentindo uma dor terrível, mas ainda conseguiu se levantar e ir para sua casa, onde ao entrar caiu desmaiado. O lobisomem adentrou fundo na mata, indo para sua toca, o lugar onde ele aguardaria até tomar sua forma humana de volta. No caminho, chegando à pequena estrada, ele farejou o cheiro de algo. Era o cheiro de mais uma possível vítima. Era o cheiro de Thomas. A fera seguiu o cheiro até avistar a velha cabana, a sua toca, seu refúgio. A sua vítima estava lá. Então a fera soltou seu uivo aterrorizante e foi em direção à porta da velha cabana. Dentro da cabana estava Thomas, sentado de costa para a parede, sentado no chão, de costa para a parede, do lado oposto à porta, segurando a sua esposa com seu braço esquerdo, enquanto seu braço direito segurava firmemente a arma na direção da porta. O lobisomem, enfim, apareceu, rosnando como um cão raivoso. Estava na posição de 4 patas, olhando fixamente para Thomas. Então a fera lentamente se colocou na posição de 2 patas, preparando para o seu ataque. A criatura avançou para cima de Thomas com toda a sua ferocidade. Disposta a matar mais uma de suas inúmeras vítimas, seus olhos amarelados estavam fixos naquele homem. Suas garras rasgariam onde quer que pegassem. Então ouviu-se um tiro. A bala de prata atravessou o peito da fera, que caiu morta no chão, a poucos centímetros de Thomas. O lobisomem, enfim morto, recuperava sua forma humana. Com seu pé, Thomas empurrou o corpo, agora totalmente humano, de forma que pudesse ver o seu rosto. Este rosto era de certa forma conhecido por Thomas. Era o corpo de um andarilho que ia de vez em quando ao vilarejo comprar mantimentos. Este mesmo homem fora visto algumas vezes por Thomas. Mas quem poderia imaginar? Thomas tirou sua camisa e usou para cobrir o corpo de Helena. Novamente colocou a sua arma na cintura, pegou a sua esposa em seus braços e seguiu rumo ao vilarejo. O dia não estava longe de chegar, e mesmo ainda estando cansado, ele não parou nenhuma vez no seu caminho. Chegando ao vilarejo, junto com os primeiros raios de sol, as pessoas que iam, vendo Thomas, começavam a fazer tumulto, querendo saber o que tinha acontecido. E o barulho das pessoas fez com que Lucas despertasse. Lucas logo se levantou e foi lá fora ver o que estava acontecendo. Ele logo viu Thomas e a sua esposa. Então foi logo perguntar ao amigo o que havia acontecido. É uma longa história. É melhor deixar para a noite, disse Thomas. Tempo é uma coisa que eu não tenho, amigo. Eu fui amaldiçoado pelo lobisomem, mas não pretendo permitir que essa fera viva. Essa eu mesmo matarei. Lucas pegou a sua arma, apontando para sua cabeça e disse: Por favor, Thomas, queime o meu corpo depois que eu morrer, pois eu não vou aceitar essa maldição comigo. Jamais.
Thomas balançou a cabeça afirmativamente. Lucas sorriu e agradeceu, puxando o gatilho logo em seguida. Naquela mesma tarde, o seu corpo foi queimado, livrando aquele pequeno vilarejo de uma maldição do lobisomem para sempre. A visita do lobisomem. A escuridão já era dominante. Apenas a lua cheia clareava o céu. Seu Luís começou a fechar as portas e janelas da sua pequena casa, reforçando com as travas de madeira. Em seguida, ouvia-se o barulho de cada janela ou porta que era fechada e conferida. Parecia que o medo rondava o seu Luís, e ele se preparava para algo desconhecido. A noite se aprofundava, e tudo ficava silencioso, como se nada estivesse fora do normal. Ao se aproximar da meia-noite, os cachorros começaram a rosnar, uivar e andar em volta da casa como se estivessem com medo. Uns arranhavam a porta e outros grunhiam, como se o medo os dominassem. Seu Luís procurou o canto mais seguro da casa, acomodou a mulher e os seus 2 filhos. Colocou a sua espingarda ao seu lado. Conferiu se a sua faca banhada de prata estava na sua cintura. E sentou em um tamborete com as costas na parede. De longe já se ouvia o latido dos cachorros da vizinhança. Cada minuto que passava, os latidos ficavam mais intensos. A sensação era como se viesse uma tempestade, com os ventos fortes numa noite negra. Os cachorros estavam cada vez mais inquietos, e cada vez se aproximavam os outros cães em perseguição de algo desconhecido. Ouviam-se latidos de diversas formas, como se todos os cachorros de todas as raças estivessem nessa perseguição infindável. Seu Luís começou a observar por um pequeno buraco que cabia o cano da sua espingarda. O seu Luís começou a observar toda a movimentação nos pequenos feixes de luz da lua. Então ele já se preparava para o pior. Os cães rosnando e preparados para acompanhar os outros na perseguição, já estavam na porteira que ficava na beira da estrada, enquanto seu Luís ajeitava sua espingarda meio sem jeito, como se fosse caçador de primeira viagem. Mas na verdade era o medo que tomava conta do seu corpo, que não parava de tremer. Agora os latidos estavam perto da porteira, e pelos feixes de luz dava para ver que a bagaceira era grande. A poeira subia e os cachorros corriam de um lado para o outro, como se estivessem pegando ou mordendo algo. Em meio àquela briga, os cachorros mordiam algo invisível, e nada morria, e nada sangrava. O seu Luís não conseguia ver nada, em meio àquele fuzuê, e foi de repente que algo começou a arranhar sua porta, começando a arrancar os pedaços. Cada arranhada tirava um pedaço, e a mordida era tão forte que mesmo a porta sendo de madeira de lei, parecia papelão. O seu Luís preparou a espingarda e apontou para a boca da criatura, de dentes grandes que mordia a sua porta, e disparou. O tiro, preparado com chumbo grosso, deixou seu Luís surdo. A fumaça de pólvora embaçou seus olhos. Seu Luís nada pôde ver, e o medo lhe rondou e dominou seu corpo. Ele ficou paralisado por uns instantes, até que se lembrou da faca banhada de prata que estava em sua cintura. Aquela criatura parecia um cachorro, mas deveria medir uns 2 metros de altura. Havia pelo por todo o seu corpo. Os seus dentes eram caninos. As suas orelhas eram alongadas e os seus olhos eram amarelados. A criatura era imensa e deveria pesar nada menos do que 150 quilos. Seu Luís e sua faca de prata não estavam preparados para algo que desconhecia, mas ele ouvia falar em histórias passadas de geração por geração. Em um momento de medo e desespero, o seu Luís empunhou a faca com firmeza e partiu para o ataque. Ele deu a primeira facada que chegou a sair faísca.
Quando deu a segunda facada, ele ouviu um grito ensurdecedor e um esturro de uma fera ferida, que fugiu para o mato. Neste momento, o fuzuê começou e ficou maior do que no início. Eram cachorros por todos os lados, grito, grunhido, urros, uivos e latidos, começando a corrida de novo rumo à estrada. E todos os cachorros saíram em perseguição. Pelos pequenos feixes de luz da lua, dava para ver a poeira que se formava atrás de algo que todos na região chamavam de lobisomem. Os latidos foram diminuindo a cada minuto, em razão da distância que o ser desconhecido era perseguido pelos cães. Seu Luís conferiu se a sua família estava bem e fez o sinal da cruz como se agradecesse a intervenção divina em sua luta na defesa de sua família contra algo desconhecido. Daquele dia em diante, o seu Luís passou a contar a todos que ele acreditava no homem que se transformava em lobisomem. Ele sempre repetia que se você tem fé e coragem, saberá a hora de fechar as portas e reforçar as janelas, porque algo desconhecido pode rondar sua casa em noites de lua cheia, e aquela coisa pode aparecer novamente para atormentar sua família. Boa noite.